Oi! Esse vídeo vai inaugurar uma nova playlist no canal chamada Tecnologia Têxtil. O que é tecnologia têxtil? É uma disciplina para estudar os tecidos, desde a parte da matéria-prima, a construção dos tecidos e todo o processo que vem depois de beneficiamento, tingimento, estamparia, qualquer processo, todo esse caminho do tecido é estudado nessa disciplina que a gente chama de tecnologia têxtil. E a gente vai falar sobre isso aqui no canal porque o tecido é a nossa matéria-prima, né? É o que a gente vai usar para fazer as nossas modelagens, para fazer as nossas costuras. E por que eu preciso, né, conhecer os tecidos e saber o que eu estou usando? Porque a escolha do tecido vai interferir no caimento da nossa peça, vai falar que tipo de máquina que eu vou ter que usar para costurar a minha roupa, qual o acabamento que eu posso fazer, se eu consigo costurar um zíper, ou que barra eu posso fazer. Então tudo isso tem influência do nosso tecido, legal? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de duas coisas bem básicas. A primeira é: o que a gente precisa para construir um tecido, para produzir um tecido? A gente precisa de fios. E o que a gente precisa para produzir um fio? A gente precisa de fibras. Então, o caminho, né, na indústria têxtil para a construção de um tecido é esse. A gente tem as fibras, a partir das fibras a gente produz fio e a partir dos fios a gente produz tecido, tá bom? O entrelaçamento desses fios vai resultar numa diferença de tecidos que a gente tem no mercado. A principal diferença, e daí a gente vai para o segundo ponto desse vídeo, são os dois maiores tipos de tecido que a gente tem no mercado, que são tecidos planos e malhas. Qual é a diferença de um tecido plano e de uma malha? Bom, a diferença é bem simples. O tecido plano, para ser produzido, ele precisa de fios em dois sentidos. A gente tem os fios na largura e os fios do comprimento, tá bom? O entrelaçamento desses fios vai formar um tecido plano. Pode ser uma construção bem simples, com um fio por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Pode ter uma construção um pouco diferente, um por cima, dois por baixo, um por cima, dois por baixo. Esse entrelaçamento dos fios de largura e comprimento formam um tecido plano. Qual que é a característica de um tecido plano? Normalmente um tecido plano não estica muito, justamente pela construção. Então o que a gente tem, às vezes, é um tecido plano que tem um pouco de elastano, né, que é uma fibra e um fio que tem elasticidade, mas como ele tem essa construção, o tecido acaba não esticando muito, tá bom? Como que a gente consegue ter tecidos com mais elasticidade? Se a gente constrói malhas. Como que é feita a construção de um tecido de malha? Bom, o exemplo mais simples é se você pensar num tricô ou num crochê. A gente precisa de um único novelo de linha ou de lã e a partir de um único fio entrelaçado vai formar um tecido, que no caso do tricô, por exemplo, forma uma blusa, um cachecol, você pode fazer uma colcha, tá? Mas é um único fio que vai sendo entrelaçado. No caso do tecido é exatamente a mesma coisa, mas numa proporção, né, num tamanho bem menorzinho. Normalmente os fios são bem fininhos e o entrelaçamento deles forma o nosso tecido que a gente chama de malha, tá? Qual que é a característica da malha? A malha normalmente tem mais elasticidade, justamente pela característica da sua construção. Então a gente consegue fazer roupas mais confortáveis, a gente consegue fazer roupa para ginástica, né? O segmento que a gente conhece como fitness, biquíni, toda essa parte de quando a roupa precisa de mais conforto, precisa ficar mais esticadinha, mais justinha no corpo, a gente costuma trabalhar com malha. Legal? Bom, esse é um primeiro conteúdo basiquinho só para dar uma pincelada no que a gente vai falar e assim, nessa nossa playlist nova a gente vai falar muito ainda sobre esse assunto. Quer saber mais? Fica ligado aqui nos vídeos do canal, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo e a gente vai conhecendo ainda muita coisa sobre tecnologia têxtil.